YouTube, tudo bom com vocês? Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo meu violino, isso mesmo. Mas antes de começar o vídeo, já solta a vinheta! Já que vocês viram a vinheta, eu já abri o violino aqui e vou mostrar primeiro onde ele fica. Mas antes disso, já deixa o like, inscreve o canal para não perder nenhum vídeo, que vai ficar super legal. E aplique no sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, tá? Então bora lá. Eu vou mostrar onde ele fica e é todo preto, olha. Tá? Aí abrindo, ele é todo peludo, ó. Peludo mesmo. Aqui onde o violino fica, eu vou mostrar pra vocês o meu amor aqui. E fica um pouquinho de espaço, não muito, pra ele não balançar assim. E aqui é onde prende ele, ó. Tipo gargantilha. Aí aqui, eu sou evangélica da Assembleia de Deus, tá, gente? Aí aqui é o negócio de prender o arco dele, ó. Assim, tem em cima e tem embaixo. Isso aqui é assim, só que minha prima quebrou, né? Gente, eu tenho ele desde 6 anos. Ele já tem 10 anos, só um tempo já, né? Aqui, gente, como eu mostrei, ele é todo peludo. Aí aqui é onde fica esse negócio aqui do violino. E meu violino já caiu no chão. Já, gente. Na igreja, tava no ensaio, aí ele fez assim no chão. Aí aqui é onde fica o breu, que é esse negócio, mas ele tá aqui, eu tenho que cozinhar ainda. Aí aqui eu guardo minhas coisas, quando quebrar, botar, né? E ele é assim, esse zíper aqui, ó, cadê? Tá quebrado, ó. E quando chegou, meu primo quebrou. Sem querer. Aí aqui tem esse bolso grande que eu guardo quando eu vou no meu caderno, só que agora eu não guardo meu caderno e tá sujo. Eu vou fazer um vídeo pra vocês limpando, mas ele é desse tamanho, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, né? Vou fazer um vídeo pra vocês mostrando como é que é, assim. Então, e aqui tem esses negócios pra botar, assim, nas costas, só que o meu quebrou com o tempo, né? Então, como eu já mostrei onde ele fica, agora eu vou mostrar o meu violino. Isso mesmo. Gente, eu vou dizer as partes do corpo dele, e não vou dizer todas, que eu não sei todas, tá? Eu sei, só que eu me esqueci. Então, bora lá. Gente, isso daqui é espelho, esse negócio preto é espelho, tá? Esse negócio e esse que tampa o violino se chama tampa. Isso. Isso daqui se chama cordas e é 4. Só que a mim enferrujou, ela é muito fininha. Esses negócios aqui, eu esqueci o nome e isso. Acho que é cravela isso daqui. Isso daqui é um negócio de apertar quando tá muito desafinada. E aqui é micro afinador, é quando tá bem pouquinho desafinada. E aqui é o queixeiro, que bota assim, né? E dentro, gente, não sei se dá pra vocês verem, tem um pauzinho, ó. Esse pauzinho aqui se chama alma, que fica entre as tampas, assim, pra segurar. Sem a alma, o som não sai direito. Gente, vocês dá pra perceber que tem tipo um papelzinho, tipo um negócio de madeira aqui. É a marca dele, Dominante, pra quem queira saber. Tá, Dominante. Está pra vocês aqui. Esse aqui é esse nome, isso mesmo. Esse daqui, gente, se chama F. Isso, se chama F. Parece um F mesmo. E esse daqui é fita que bota pra marcar seu dedo. Agora bora pra isso, que é o arco, que passa assim. Só que ele tá sem breu, aquele negócio, e aquele breu não presta, porque ele tá cru, aí tem que cozinhar. Então, né, eu não sei, mas eu peço do povo, mas esse daqui dá um pouquinho.
E o meu tá quebrado, mas dá pra tocar, tá? Minha mãe vai comprar outro. E aqui, assim, desse lado, assim, é pra folgar. Olha, fogou. E agora eu vou apertar. Desculpa as rodas de bola, que tem algumas pessoas passando. E porque eu tô aqui no meu terraço e tem gente do outro lado ali. No meu portão, tá bom? A bola passou por aqui agora. Eu já apertei. E aqui é um negócio onde você coloca o dedo assim, ó. E aqui você coloca esse, e aqui esse, e assim vai, ó. Gente, meu violino tá desafinado, isso daqui tá sem breu, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa um like, se inscreva no canal e manda para todo mundo, tá? Beijos.